Glória a Deus. Hebreus capítulo 6. E nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Você está preparado para o dia do juízo final? Parece que está tão longe. Não vai acontecer. Vai acontecer mais rápido do que você imagina. Juízo final é parte do quórum de doutrinas elementares, das doutrinas básicas, das doutrinas principais. E se nem os crentes sabem como vai ser, o que dirá do ímpio? Então eu quero falar hoje sobre isto. Você está preparado para o dia do juízo final? Você que está aí pela internet nos acompanhando agora. Não é uma mensagem fácil. Para alguns, esse dia vai ser muito ruim, muito triste. Vai ser um dia amargo. Um dia que nunca vai terminar. Diga comigo, esse dia, para alguns, vai ser o pior dia. E o pior de tudo é que esse dia nunca vai acabar. Mas para outros, você pode abrir o sorriso se você é desses outros aí, tá? Esse vai ser o melhor dia. Que também nunca vai acabar. Nós vamos entrar no gozo. De qual desses dois lados você vai estar, hein? Eu vou pregar uma mensagem que é para você que ainda não aceitou Jesus. Para você que está na dúvida, que fica dando ouvidos a terceiros, e uma mensagem que vai tocar a igreja de Jesus também. Porque essa é mensagem para a igreja. Hebreus capítulo 6 diz a partir do verso 1: Por isso, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vamos orar. Espírito Santo, obrigado de novo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na casa do Senhor. A minha oportunidade de estar na casa do Senhor e ainda de ser um canal, um instrumento nas tuas mãos para anunciar essa palavra, para proclamar estas verdades do Senhor, para anunciar o Evangelho, para abrir os olhos, para alertar, meu Deus. Meu Deus, nós amamos as promessas da sua palavra, mas nós também precisamos das advertências dela. Tudo é importante. E eu oro para que o Senhor rasgue o nosso coração, que o Senhor arranque qualquer venda dos nossos olhos, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e que essa palavra flua dentro de nós, que ela cause em nós o temor que é necessário, que ela produza em nós a santificação necessária. No nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém. Podeis assentar. O escritor aos Hebreus é muito claro. Eu li na versão da King James. Mas ele diz que esses são princípios elementares da doutrina de Cristo. Diga, doutrina de Cristo. Você sabe, ninguém falou mais do juízo, ninguém falou mais sobre céu e inferno do que Jesus.
Porque quando se toca na questão da eternidade, ao se falar a respeito do juízo eterno, não tem como a gente deixar de tocar na questão de céu e inferno. Onde a alma do pecador vai estar por toda a eternidade. Onde estará a alma do justificado pelo sangue de Jesus também, por toda a eternidade. O texto diz no final dele, verso 2, que dentre essas doutrinas principais de Cristo, desses ensinamentos elementares, básicos de Jesus, um deles é o juízo eterno. Porque alguns só querem dizer, olha, Deus é amor, Deus é maravilhoso, isso também é palavra de Deus. Mas eu confesso para os irmãos que, quando eu aceitei Jesus, eu ouvia-se um pouco mais sobre o inferno do que agora. Eu confesso para os irmãos, e já tenho alguns anos de fé, que quando eu aceitei Jesus, eu ouvia mais a respeito do juízo do que hoje. Muitos hoje nem querem falar sobre isso. Em alguns lugares a igreja de Jesus já virou mais um negócio de motivação humana do que palavra de Deus. Mas o texto fala que esses são ensinos básicos, ensinos fundamentais. Eu estou refrisando bem porque isso tem que ficar no seu entendimento. Doutrinas essenciais. E que foi o próprio Jesus que estabeleceu essas doutrinas. E uma delas é o juízo eterno. E por que juízo eterno? Por que juízo eterno? Porque a decisão, quando o martelo do juiz, o grande juiz de toda a terra bater, a sentença que for dada não poderá jamais ser revogada. Depois desse dia não vai haver uma nova chance. É eterno porque a decisão que for determinada jamais sofrerá qualquer mudança. É por isso que é chamado juízo eterno, porque vai durar por toda a eternidade. Eu vejo pessoas brincando de ser crente, brincando do evangelho. Mas me desculpando, eu não aprendi a pregar de modo diferente. Ou a gente é crente para valer ou não é nada. Gente servindo Jesus de qualquer jeito, a lavonter, empurrando com a barriga. Quer saber a verdade? Infelizmente, essas pessoas não têm a certeza da salvação. Por que o apóstolo diz isso? Porque ainda essa semana eu lia Pedro. E a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no verso 17 e no verso 18, ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, diga, vem primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Eu posso te garantir uma coisa, o fim de quem não obedece ao Evangelho não será um fim glorioso. Eu te garanto isso. O fim daqueles que não obedecem ao Evangelho não será um fim de gozo eterno. Então tem juízo de Deus acontecendo, inclusive na casa de Deus. Porque quando o arrebatamento acontecer, vai começar um tempo de julgamento sobre toda a terra. E esses julgamentos vão tendo sucessões de situações, acontecimentos subsequentes um ao outro, até o dia do grande trono branco de Deus, o juízo final. Quando a igreja for arrebatada da terra, vai começar Deus a derramar sua ira sobre a terra. Vou começar o tempo de julgamento. Os juízos de Deus serão derramados sobre a terra.
Você pode ficar tranquilo, eu tenho me esforçado na pregação do Evangelho, e muitos outros homens de Deus têm feito isso também. E nós sabemos que, infelizmente, não por vontade nossa, não por falta de advertências, porque alguns querem só as promessas da Bíblia hoje. Eu amo as promessas do Senhor e ela é para nós mesmos, elas são para nós. Mas tem também as advertências. Você já parou para ler a Bíblia só e marcar as advertências de Deus? As advertências de Deus, para nós não sermos condenados com o mundo. E o texto diz aqui, verso 18, 1 Pedro 4. E se é com dificuldade, diga, é com dificuldade. Vamos de novo, por favor, me ajuda, diga, é com dificuldade. O texto diz, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Diga, não vai. O pecador, o ímpio, não vai estar de pé naquele dia diante de Deus. Esse comparecer aqui é a forma como ele vai estar. Porque, irmão, escuta isso. A palavra de Deus é muito clara. Não é molezinha, não é mamão com açúcar, não é cafezinho com leite, não, irmão. A salvação, ela é alcançada com esforço também. Exige uma entrega, exige renúncia, exige um não ao pecado todo dia. Exige uma vida dedicada a Cristo, exige uma submissão a Jesus. Uma vida em santidade, uma vida reta, uma vida de entrega, uma vida de submissão ao ID. Uma vida de trabalho espiritual. É com dificuldade que o justo é salvo. Então, se você está sofrendo nesses dias algum embate espiritual, e apóstolo, parece que eu vou rezar lá, tem sido difícil manter esses dias, eu tenho enfrentado lutas espirituais, eu quero te dizer, glória a Deus, fica firme. Lute, ore, chore, clame a Deus, se consagre, porque é com dificuldade mesmo que o justo é salvo. Se fosse fácil, muita gente que passou pelo encontro com Deus quando eu cheguei aqui estaria firme com Jesus até hoje. Mas sabe que alguns pensaram? É difícil ser santo, é difícil ser crente. Você quer saber o que é difícil, irmão? Você que está assistindo pela internet aí, vocês que estão ouvindo aqui, difícil vai ser encarar uma eternidade inteira no fogo do inferno, no lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Isso que vai ser difícil. Porque eu não gostei que o apóstolo falou do levita da igreja, e eu fiquei aborrecido, e estou saindo da igreja. Eu não gostei daquela palavra que foi dada de repreensão, parecia que estava falando de mim. Não gostou não, irmão? Se rebelou contra Deus, contra a palavra, porque foi corrigido. Num desespero de um homem de Deus pela sua alma, para tentar abrir os teus olhos, e você se insurgiu não contra aquele homem de Deus, mas contra a própria palavra de Deus. Eu pergunto, onde você vai estar naquele dia do juízo? Aliás, em que condição você vai estar? Tranquilo, em paz? Porque o ímpio, o pecador, aquele zombeteiro que hoje ri de você, que você é crente lá no seu trabalho, aqueles que zombam da gente, dizendo, agora é crente, não pode mais, você não pode trair mais, você não pode fazer sexo mais, olha, não pode mais tomar cachaça ou cerveja, você é crente agora você não pode mais nada, e riem de nós. Esse dia, esse ímpio, esse valentão, esse zombeteiro, esse zombador, esse que ria, esse que caçoava da nossa fé, vai estar pedindo por tudo que é mais sagrado,
misericórdia. Mas a misericórdia já cessou. O tempo da misericórdia já passou. Ei, aproveita que hoje Jesus é advogado. Aproveita que hoje Jesus é intercessor. Aproveita que Jesus hoje está convidando os pecadores: vinde a mim, eu vou lhe tirar o fardo do pecado, eu vou aliviar o sofrimento, eu vou apagar os teus pecados, eu vou perdoar a tua culpa, eu quero te salvar, eu te amo. Olha, aproveita hoje. Jesus está chamando. Jesus está implorando os pecadores para se arrependerem. Aproveita hoje, porque naquele dia não vai ter pregação, não. Naquele dia não tem mais apelo, apóstolo. Naquele dia, pastor Cristiano, não tem oportunidade para aceitar Jesus. E a pessoa ficar na indecisão: não sei se eu vou ou se eu não vou. Naquele dia, Jesus vai estar assentado no trono, não como advogado, não como intercessor, mas como juiz. Juiz de toda a terra. Ah, irmãos, vai ser um dia difícil para muitas pessoas. Vai ser um dia que jamais se apagará da mente de muitas pessoas, porque no inferno vai ter memória, tá? Você pode ficar tranquilo que quem for para o inferno não vai ter amnésia, não. Quem for para o inferno não vai sofrer daquela doença de, como é que chama lá, que esquece tudo? É amnésia e tem uma outra também. Alzheimer. Eu virei bebê, não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Não, no inferno ele vai lembrar de todas as oportunidades que teve e que jogou fora. No inferno, ele vai lembrar daqueles que bateram a sua porta dizendo: vou para a igreja. Insistiram para levá-lo para Cristo. E ele dizia: não vou, esse crente é chato. Naquele dia, não vai ter apelo para dizer para a pessoa assim: olha, vamos aceitar Jesus agora? Esse dia, vamos estar diante de Deus, sabe para quê? Diga comigo: uns para serem justificados. Diga: outros para receberem a condenação eterna. Ah, que dia. Que dia. Se é com dificuldade que o justo é salvo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o pecador? Então, quando você estiver passando luta agora, porque você serve a Jesus, eu quero lembrar você dessa palavra do apóstolo Pedro, 1 Pedro 4, 17 e 18, para você se fortalecer nela, para você não largar Jesus. Quando o diabo tentar você, para você olhar para trás, como fez com a mulher de Ló, lembra dessa palavra aqui, lembra dessa mensagem, e siga firme com Jesus. Quanto tempo vai durar a eternidade? Você já parou para pensar nisso? Juízos eternos, diz uma versão. Julgamento eterno é o que traz outra versão lá em Hebreus capítulo 6, verso 2. Você já parou para pensar na eternidade da sua alma? Não, apóstolo, que eu não consigo vencer. Ô irmão, presta atenção. Você já parou para pensar onde a sua alma vai passar a eternidade? Eu acho que eu preciso ajudar a clarear os irmãos a respeito de eternidade. Deixa eu clarear os irmãos sobre o tempo que vai durar a eternidade. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Até porque falar de eternidade dá um embaralho na nossa mente. Porque a eternidade não pode ser definida. Ela não pode ser medida. O seu passado nunca aumenta. Nem o seu futuro diminui. A eternidade não tem passado, nem futuro.
não tem metade. Ah, cheguei na metade da eternidade. Não tem metade. Ela não tem partes, não tem etapas. Eternidade, ela não pode ser analisada, não pode ser medida, ela é imperecível, indescritível, não se pode defini-la, ela mesma é a sua própria definição. Se alguém te pergunta o que é eternidade, o que te resta dizer é eternidade. É um para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. É como uma linha infinita, disse alguém, onde você não acha o final. É como um círculo infinito, não se acha o fim. É um dia sem amanhã. É um dia sem anoitecer. É um eterno meio-dia. É um para sempre. Eternidade jamais vai acabar. Porque as mesmas palavras na Bíblia que aparecem para falar sobre o nosso Deus, como sendo Ele o Deus eterno, e Ele é o Pai da eternidade. Diga amém. O nosso Deus é o Rei da eternidade, disse Paulo. Desculpa. É Ele quem cria tudo, tudo começa nele e fecha nele. Antes que houvesse dia, antes que houvesse eternidade, diz o Salmo 90, Ele já existia, Ele é Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Deus não tem começo e nem fim. Assim é a eternidade. E quando a Bíblia fala do gozo eterno dos salvos, ela remete a essa palavra do hebraico olam, ou a palavra grega que remete à eternidade. E são as mesmas palavras quando se trata da eternidade do nosso Deus. As mesmas palavras que são ditas a respeito do juízo eterno de Deus, são as mesmas palavras que dizem que Deus é eterno. A palavra hebraica é a mesma, a palavra grega é a mesma. Eu não sei o que vão arrumar algumas seitas, porque eles tiraram essa doutrina dos seus ensinamentos. Mas eu não sei se vocês prestaram atenção no que eu li, são doutrinas de Cristo. Eu não sei o que vai fazer a dona Ellen Golden White e tantos demais aí que hoje dizem não existe inferno. E ela dizia, e tem os seus que continuam seguindo os seus ensinamentos, assim como os testemunhos de Jeová e tantos mais, adventistas e outros mais. Desculpa-me, mas eles tiraram essa doutrina de Cristo dos ensinamentos, porque não consegue admitir que alguém vai passar a eternidade inteira no lago de fogo. Não consegue processar isso na mente, que existe um lugar assim, mas existe. E a Bíblia dá provas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobre esse lugar. Ninguém falou mais sobre o inferno do que Jesus. E por que fez isso? Porque Ele não quer que ninguém vá para lá. Porque o inferno não foi criado para nós. O inferno foi criado para o diabo e para os demônios. Não é um lar deles, não é um domínio dele lá, não é o reino dele. O inferno não é o reino dele. O inferno é um lugar de julgamento de Deus para eles. Quem entendeu, diga amém. Agora, se imaginarmos que a eternidade é como um círculo infinito, um dia que nunca vai acabar, só de pensar na durabilidade da eternidade já dá um desespero. É como um poço sem fundo, que a alma que entra ali, entra num estado de queda livre interminável. Talvez você já sonhou algum dia que você estava caindo, e aquela coisa ruim na barriga, né? Dá um sentimento ruim. Onde eu vou segurar e não tem onde segurar. É como um poço sem fundo. Agora sem fundo mesmo, que nunca vai parar de cair a pessoa.
Agora, pior do que o tempo é a condição em que a pessoa que partir sem Cristo vai estar na eternidade. Quem partir dessa vida sem Jesus, quem perder, jogar fora e morrer sem o verdadeiro novo nascimento, sem um verdadeiro arrependimento dos seus pecados, até estava na igreja, mas é um cristão que não tem impacto nenhum no mundo espiritual, porque não ganha alma, não é santo, não é consagrado, não é fiel. Ei, você está precisando é nascer de novo. Tu não é um verdadeiro cristão se você é desse tipo que eu falei aqui agora. Se você é um pecador que vive na prática do pecado, você não nasceu de novo ainda. Porque todo nascido de Deus, diz a Bíblia, não vive na prática do pecado. Tem que nascer de novo. Porque se alguém, por mais que esteja na igreja evangélica, ou ainda aquele que não aceitou Jesus está no mundo, ou quem se desviou e está nessa falsa mensagem, está no engano dizendo uma vez salvo, salvo para sempre, mas está no mundo e no pecado, e morrer nesse estado, morrer nessa condição de pecador, na rebelião, na desobediência, irmão, não tem mais o que fazer não, gente. Acabou. Não tem mais o que fazer não, irmãos. Pode chamar o padre para jogar água benta, missa de 7º dia, o pastor para fazer culto de 7º dia, para falar algumas palavrinhas, mas aquela pessoa ali não tem mais chance. Acabou. Porque partiu para a eternidade sem a verdadeira experiência do arrependimento dos seus pecados. Não nasceu da água e do Espírito, não se converteu, não tem frutos de arrependimento, não tem frutos de novo nascimento, não era submisso a Cristo, obediente à palavra, praticante da palavra. Quando a gente vê Apocalipse, os últimos capítulos de Apocalipse, são maravilhosos. Mas quando você pega Apocalipse lá do capítulo 20, que é a parte final do Apocalipse, até o 22, você vai ver a Bíblia dizendo aqui no capítulo 20, a respeito desse dia. Diga, esse dia vai chegar. Não chegou ainda não, mas vai chegar. Vai chegar assim como foi profetizado que o dilúvio ia chegar, e chegou. Lá nos dias de Noé, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Como foi dito que Deus ia mandar chuva de fogo em Sodoma e Gomorra, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Deus profetizou que Ele mandaria seu filho ao mundo, aconteceu ou não aconteceu? Pois Ele vai arrebatar a sua igreja, vai se iniciar aqui a grande tribulação, e no final de tudo vai haver. Esse aqui que eu vou ler para vocês, ó. Isso aqui é o fechamento. Você sabe como é que eu quero estar nesse dia aqui? Eu quero estar banhado com o sangue de Jesus. Eu quero estar nesse dia aqui, sabe como? Com meu coração em paz. Por quê? Porque eu atendi a voz do Cordeiro de Deus. Obedeci sua palavra. Mesmo em tempos difíceis. Sabe como é que eu quero estar nesse dia aqui? Os salvos que vão estar aqui nesse dia vão estar com o coração em paz. Mas tem gente que vai estar aqui dizendo assim: vai na minha frente, não pode ser minha vez agora. Olha aqui, ó, vi um grande trono branco. Apocalipse 20, verso 11, perdão. E aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos,
postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um. Diga um por um. Diga um por um. Segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa expressão segunda morte é a mesma que morte eterna. Não tem mais saída. Não tem mais chance. Veja Apocalipse 21, verso 8, como é que continua. Alguns textos aqui que eu estou mostrando para você, dentro das coisas boas que tem aqui no Apocalipse e das que são preocupantes. Veja aqui o verso 21, capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes e aos incrédulos. Me ajuda aí você, vamos lá, 1, 2, 3, vamos juntos, todos de novo, vamos lá, 1, 2, 3 e... Quanto, porém, aos impuros e quem mais? E a todos os... A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Incrédulos aqui não são só aqueles que estão no mundo, não. São quem está dentro da igreja e não obedece a palavra. Também. Idólatra não é só quem se curva diante das imagens de escultura, não. Que vai para a procissão e carrega a imagem nas costas. Que faz voto, que faz promessa para a imagem. Uma imagem que não pode salvar um negócio de barro, de gesso. Que não tem vida, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, ouvido, mas não ouve, pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, som nenhum sai da garganta. Precisa de quem os carregue, porque não pode andar. A Bíblia diz em Isaías 45, nada sabem os que conduzem suas procissões, as suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Estão na ignorância. Eu já fui assim. Eu já participei das procissões. Eu já pedi esmola para os ditos santos, que na verdade o nome certo não é santo, são ídolos. Imagens de escultura. Eu sei o que é esse engano, mas graças a Deus que o Evangelho de Jesus me alcançou. E agora eu sirvo o Deus vivo. Os seus olhos são como chamas de fogo. Seus cabelos brancos como a lã branca. Apocalipse capítulo 1. Jesus ressuscitado. Da sua boca saiu o som como o som de muitas águas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus. Esse é o Jesus que eu sirvo agora. Esse é o Deus a quem eu adoro agora. Me curvo diante dele, os seus pés são como latão reluzente, refinado no fogo. Quando João viu, caiu como morto aos seus pés. Tamanho foi o impacto da presença dele que a carcaça do João não aguentou. O João, ó, igual gelatina, foi pro chão. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele não está na cruz mais. A cruz está vazia. O túmulo onde ele ficou emprestado 3 dias está vazio porque ele vive. Aleluia. Aplauda-o com força. Dê glórias a Deus. Aleluia. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o nosso Deus, o Deus vivo. Não é os deuses, nós não servimos mais os deuses que os homens fizeram com as suas mãos, mas aquele que fez o homem, a sua imagem e semelhança. Nós temos que pregar o Evangelho porque os idólatras não vão para o céu. Os covardes, aqueles que estão com vergonha de aceitar Jesus, com medo de tomar a decisão, não vão morar no céu.
Isso é covardia espiritual. Os impuros, o que é o impuro aqui? Os imorais, é quem está fazendo sexo fora do casamento, antes do casamento. Rapaz e moça que está crente com Jesus na igreja, servindo a Deus, sabe que não pode fazer, está fornicando. É aquele que está adulterando, sabe o que Deus diz? Os adúlteros e impuros, Deus os julgará. Está lá em Hebreus 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem pornografia, sem moralidade. Porquanto aos impuros e adúlteros Deus os julgará. As pessoas perderam o temor disso. Não tem mais temor desse dia. Mas está vindo. Esse dia está chegando. E sabe qual é a advertência que Deus faz a nós? Aqui em 1 Coríntios, nós temos ouvido essa palavra todas as ceias. Coríntios 11, verso 31, pelo menos em muitas ceias que fazemos, momentos da ceia do Senhor, esses textos são lidos. Veja o que diz a palavra, 1 Coríntios 11, verso 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Diga, o mundo vai ser condenado. Você pode fazer um auto-julgamento, como é que você está sendo hoje como cristão. Aqui não é você julgar a vida do próximo não, viu? Que eu vou avaliar o irmão. Não, é para você julgar você mesmo, julgar a sua própria vida. Que tipo de discípulo você é? Se é obediente ou você é desobediente? Se alegra o coração do seu apóstolo, do seu líder, você é uma tristeza. Que tipo de homem de Deus você é dentro da sua casa? Se é um sacerdote de Deus, um homem santo, temente a Deus, que honra a Deus na sua televisão, no trato com a esposa, no trato com os filhos? Ou você é o tipo que manda a mulher ir dormir e vai para a televisão ver pornografia? É o do tipo da pessoa que diz assim, dentro da minha casa quem manda sou eu, e lá tem lá uma cervejinha para você tomar às escondidas, e mesmo você vindo para a igreja. Não tem nada a ver, apóstolo. Você é da turma do não tem nada a ver. Nada para você tem nada a ver. Ser infiel não tem nada a ver. Muitas coisas não tem nada a ver. Deus vai julgar os impuros e adúlteros. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo vai ser condenado. É hora da gente fazer um julgamento, um auto-julgamento. Analisa a sua vida. Tira um tempo, é um Yom Kippur, aliás, é um Yom Kippur espiritual. É um tempo de reflexão, de arrependimento, de você se autoavaliar como profissional, como pessoa. Você mente para ganhar dinheiro e diz que não tem nada a ver. Você mente para prosperar, para crescer. Os mentirosos, está lá na lista, Apocalipse 21, verso 8, não vão estar no céu. A parte deles não é na Jerusalém celestial, é no lago que arde com fogo e enxofre. Quantas coisas nós precisamos rever na nossa vida. Você está há anos na igreja e até hoje não consertou. Estou há anos na igreja, até hoje não coloquei minha vida em ordem. Deus quer que você se julgue, você se autoavalie, você faça uma introspecção espiritual da sua própria vida, para não ser condenado com o mundo. E não é só se auto-julgar e se autoavaliar, mas é entrar em arrependimento, é buscar um conserto, é buscar uma mudança, é ir para Deus, é lutar em oração, dizer, Deus me ajuda, eu preciso de mudança, eu não quero ir para o inferno. Eu não sirvo a Deus só por medo do inferno, mas eu não quero ir para lá. Eu amo o Senhor, eu quero até com o Senhor na eternidade, na glória, com os anjos. Eu quero morar onde Deus mora, não onde o diabo vai estar por toda a eternidade, como diz Apocalipse 20, verso 10. Porque o diabo vai estar no lago de fogo, sendo atormentado dia e noite, para sempre. Onde você vai estar na eternidade. Atos 17, verso 30, eu já vou encerrando.
A palavra de Deus diz: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ei, escute isso. Deus não levou em conta os tempos da nossa ignorância, mas agora Ele notifica a todos, em toda parte, não só lá no mundo, dentro da igreja também, em toda parte, que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Oh, meu Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Um dia Jesus disse assim, em João capítulo 12, Ele diz: eu não julgo a ninguém, porque eu não vim agora para julgar, eu vim para salvar. Mas Jesus disse, Ele disse: tem um que vai julgar vocês. Aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem, mas estavam rejeitando a palavra de Deus. Jesus disse: tem um que vai julgar vocês. Sabe o que Jesus disse? Ele diz: a palavra que eu tenho anunciado a vocês, essa vos julgará naquele dia. Sabe como que as pessoas vão ser julgadas? Ele não vai poder dizer assim: Deus, eu não sabia, Deus, eu não sabia, eu não tinha ciência que ia ser tão terrível. Quando vê Deus, a presença de Deus, aliás, uma luz da glória de Deus no trono, alguns vão ouvir a triste voz do Senhor dizendo: aparta-te de mim, maldito. Para o fogo que nunca se apaga. Jesus fala sobre isso em Marcos 9. Onde o fogo nunca se extingue, onde o verme nunca morre. Você acha que o inferno tem capetinha sensual lá? Como fez a propaganda da Antártica ou da Brahma, sabe lá da escola, quem foi? Tem capetinha sensual lá com biquíni? Cervejinha geladinha? No inferno tem trevas. No inferno tem fogo que queima, que atormenta. O inferno é um lugar terrível. Eu não quero seguir Jesus agora. Eu não quero estar na igreja, eu não quero ler a palavra, eu não quero oração, eu não quero as coisas de Deus, eu não quero ser crente. Tá bom, não reclame depois que morrer assim. Porque Deus vai te fazer continuar do jeito que você estava quando estava aqui na terra, na eternidade toda. Longe da sua presença. Porque quem não gosta da presença de Deus na terra, pode ficar tranquilo, na eternidade toda não vai tê-la. Não vai ter Deus lá. Não vai ter essa chamada do Espírito Santo para a gente viver uma vida cada vez mais abençoada em Deus. No inferno vai ter gente gritando dia e noite sem parar. A Bíblia diz que lá tem gritos, lá tem desespero, lá tem gente rangendo dente de dor. Lá se ouve aqueles que, como aquele homem rico dizendo: pai Abraão, pelo amor de Deus, manda alguém molhar a água, o dedo da água, e me saciar uma necessidade, eu preciso de água. Nenhuma necessidade lá vai ser satisfeita, por menor que seja. Irmãos, quem sabe Deus dê visões para alguns aqui hoje do inferno. Quem sabe Deus te deu um sonho, você indo ao inferno. Porque alguém disse que talvez se nós tivéssemos revelações do inferno, nós seríamos melhores cristãos, melhores evangelistas, melhores ganhadores de almas. Nós estamos um tanto apáticos. Tem gente indo para o inferno e tem gente na igreja dizendo: não conte comigo para ser líder. Eu não quero me envolver com a obra. Dá muito trabalho.
Onde está o amor de Deus dentro de nós, irmãos? Oi, olhe para mim aqui, você é crente da igreja. Cadê o amor de Deus na sua vida? Escute uma coisa sobre os juízos de Deus. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar. Todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Todos. E vai ser um dia de galardões nesse dia. Vai ter crente que não vai ter muita coisa para receber, não. Mas tem muita gente trabalhando para Jesus, orando, buscando, evangelizando, levando a mensagem. Nesse dia vão receber galardões da parte de Deus. Deus há de honrar os trabalhadores, aqueles que enquanto estavam nesse corpo, o glorificaram, o honraram, o serviram de todo o coração, com toda a mente, com todo entendimento. Ai, por favor, se desperte em nome de Jesus. O tempo está chegando, o fim está chegando, Jesus está às portas. O pessoal está me mandando mensagem: apóstolo, precisamos fazer um movimento, ir para as ruas da cidade, porque o Supremo Tribunal Federal quer legalizar as drogas. Eu já não me assusto com mais nada. O Supremo Tribunal Federal do nosso país, ele tem feito coisas que não é da sua prerrogativa. Essa é a grande verdade. Estamos estarrecidos diante de tantas coisas que estão sendo aprovadas, que nos deixam de cabelo em pé. E parece-me que os nossos ministros não estão preocupados com a opinião pública. Mas eu quero dizer que não vai ter Supremo grande no dia do juízo. Não tem Toffoli, não tem Gilmar Mendes. Ei, não tem torga preta, não tem nariz empinado, não tem poderoso lá. Só tem o juiz de toda a terra, Yeshua HaMashiach, Senhor e Rei. Ele vai estar no trono, reinando e governando e julgando. Já vou avisando. Estamos neste mundo, mas não somos daqui. Ei, somos peregrinos, forasteiros. Estamos de passagem aqui. Já já vamos subir para nossa pátria. Tem alguém que está indo para lá aqui? Está chegando o dia. Os santos estarão com Jesus. Ei, para esse mundo não há esperança. Mas se tem alguém que tem essa esperança aqui, levante a voz e adore a Deus por um pouco. Adore a Deus, adore a Deus. Se você tem essa esperança da redenção, da salvação, do arrebatamento da igreja, da eternidade com Deus na glória, um reino de plena justiça. Lá não vai haver injustiça social, lá não vai haver maldição, lá não entra o pecado, lá não entra mentiroso, lá não entra adúltero, lá não entra pecadores que continuam na prática do pecado, senão aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus. Levante a voz e o adore, por favor, vamos. Pode fazer melhor do que isso. Honre a Deus com o seu louvor, vamos. Solte a voz e o glorifique. Se você tem essa esperança, adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Aleluia. Não faça uma adoração apática. Dá glória a Deus no seu lugar. Se você tem a certeza que vai morar aonde Deus mora, aonde Deus está sentado no trono, levante a voz e o adore. Leva de cova sandarabacaia. Aleluia. Chora babababababa. Chora cotoroma na sandarabacaia. Tem poder pra salvar. Aleluia.
Deus nesse lugar. Jesus Por favor, levante a voz e o glorifique, o adore. sobre a morte Cantamos. para a glória do Senhor Jesus. Vamos forte. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Preste atenção. Só um minutinho mais suave. Houve épocas no mundo, houve lugares nesta terra que mensagens, não digo que essa só que preguei, mas como as que são pregadas aqui, que quando ouvidas provocaram tamanho temor de Deus que as pessoas choravam e gritavam 3 dias sem parar pedindo perdão dos seus pecados. Parece-me que o tempo tem passado e a gente vem se tornando cada vez mais insensíveis. Quanto tempo o temor dessa palavra vai estar no seu coração, hein? Até sair e começar a olhar o Facebook para ver a vida dos outros? Até chegar em casa para assistir um filmezinho que você estava talvez planejando? Quanto dura o nosso avivamento? É só um momentinho na igreja, 5 minutinhos, o foguinho na igreja? Nós precisamos de arrependimento. Tem gente indo para o inferno dentro das 4 paredes da igreja, que ouve, mas nunca pratica a palavra. É hora de arrependimento, irmãos. É hora de você julgar a você mesmo. Por favor, faça isso. Vá para casa com essa palavra no coração. Eu confesso, não deu para ler tudo, não deu para pregar todos os versículos, mas não é isso que é importante. Vá para casa, reflita na sua vida, reflita no seu cristianismo. Qual é o impacto que o seu testemunho está causando na rua onde você mora? Que impacto o seu testemunho causa para os seus vizinhos, para os seus parentes? Como é que os seus pais te veem? Como é que os seus familiares te veem? Qual tem sido o seu impacto como cristão dentro da igreja? Como tem sido o seu testemunho para o mundo? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo, porque se nós não fizermos isso, sabe o que o texto está dizendo? Seremos condenados com o mundo. Eu não quero que você seja condenado com o mundo. Eu não quero ser condenado com o mundo. Está na hora da gente ser de Jesus todo por inteiro, meu irmão, 100% para valer, para arrebentar. Não dá para ser crente fresco, não dá para ser mais ou menos, não dá para ficar empurrando com a barriga, protelando mudanças, protelando arrancar certas situações da vida, não dá. Na hora, Jesus está às portas. Eu vou te dar 1 minuto, mais 1 minuto, mas põe fogo nessas guitarras, nesse negócio, suba esse louvor, Cristo move as montanhas. Eu vou te dar 1 minuto para fazer um clamor a Deus pela sua vida. 1 minuto só. Clame, clame. Manderei para a soura, manassai. Clame a Deus. Vai acontecer um avivamento nas nossas vidas. Oh, diga ao justo que se santifique mais. Continue o justo a se santificar. O pecador continue a se sujar. Oh, Jesus!
Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo ainda imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Cataramanarabacotorobarababass.